Saúde os amados irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor, meus irmãos, por mais uma oportunidade que temos de aprendermos do Senhor, da sua palavra, nesses tempos desafiadores. Que nós não possamos perder, não possamos desanimar nesse momento, mas continuar firme no Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nesse momento eu quero pedir que você feche seus olhos. Vamos orar, iniciando o nosso culto ao Senhor, engrandecendo o seu nome, porque Ele é a nossa pérola de grande valor. Ele é o grande tesouro escondido. Por isso nós queremos louvar o nome do Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Espero que você esteja bem. Eu creio que você tem sido edificado com esse estudo. Você tem nos acompanhado e tem visto que Deus tem falado ao seu coração, como tem falado aos nossos. É isso que nós esperamos, que o nome do Senhor seja glorificado e que a igreja do Senhor seja edificada. Então, nesse momento, ore comigo. Vamos orar ao Senhor, vamos engrandecer o seu santo nome, porque Ele tem cuidado de nós. Ore comigo. Pai, nós agradecemos, Senhor, pelas Tuas misericórdias que se renovam de manhã em manhã. E elas mesmas, Senhor, as Tuas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos, ó Pai. Nós queremos Te engrandecer, nós queremos Te louvar e bendizer o Teu santo nome, Pai amado. Obrigado, Senhor. Nós Te louvamos porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós não cansamos de falar, ó Senhor, mas louvamos o Teu nome porque o Senhor tem certamente cuidado de nós. Graças a Deus pelo Seu Filho bendito, Jesus Cristo, aquele que nos livra da ira vindoura, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e aquele, o amado das nossas almas, o desejado pelas nações, ao qual nós desejamos ardentemente pela Sua presença. Ó Deus, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, nos faz mais sensíveis ao Senhor, nos dá graça para que nós possamos enfrentar o dia mau e também lutar contra o pecado que tenazmente nos rodeia, Senhor. Nos faz santos, nos faz filhos amados e homens que perseveram na doutrina e perseveram no bom combate. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Meu amado, eu quero, antes de entrarmos na aula, quero pedir que você possa abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo 5. Abra comigo no capítulo 5. Apenas vamos ler um versículo, o versículo 25. Espero que Deus fale ao seu coração. Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 25. Diz assim a palavra de Deus, acompanhe. Em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Leia comigo de novo, mais uma vez. Em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Amém? Louvado seja Deus, meus amados irmãos. Meus irmãos, nós hoje vamos dar continuidade à nossa terceiro módulo que nós temos estudado os 5 pontos do calvinismo, as doutrinas da graça, e tem sido bênção para nós. E hoje nós vamos estudar sobre a graça irresistível, ou seja, a graça eficaz. Vamos estudar sobre essa doutrina tão importante para a minha vida e para a sua vida. Eu quero fazer apenas algumas revisões, e aí vocês vão me acompanhando pelo slide. Primeiramente, nós estudamos sobre a depravação total. E eu quero ler com vocês vão acompanhar comigo. Todo ser humano nasce pecador e indisposto a buscar a salvação, sendo assim uma obra de Deus
em nós. Amados irmãos, isso é uma verdade. Quando nós aprendemos, quando nós fomos alcançados por Deus e começamos a meditar nas Sagradas Escrituras, nós aprendemos que nós, os seres humanos, nascemos em pecado. Quando olhamos para Gênesis no capítulo 1, capítulo 2, tudo ia bem. Esse capítulo para o homem. No capítulo 3 de Gênesis nós vemos o que aconteceu. Dali para cá, meus irmãos, nós fomos nivelados por baixo. Dali para cá, nós, meus irmãos, fomos feridos pelo pecado. Meus irmãos, e assim, afastados de Deus, mortos em nossos delitos e pecados, impossibilitados de buscar a Deus por causa desse mal que nós mesmos quisemos. Então nós fomos destituídos da glória de Deus. Nós agora somos escravos do pecado. E aí, meus amados irmãos, nós estudamos e aprendemos essa verdade. Todo ser humano nasce pecador, como o slide está escrito aqui no slide e nós estamos acompanhando. Todo ser humano nasce pecador, indisposto a buscar a salvação, sendo uma obra de Deus em nós. E louvado seja Deus por isso, meus irmãos. Quando nós olhamos para nossas vidas, nós vemos mesmo que o Senhor mesmo nos resgatou do império das trevas. O Senhor mesmo nos trouxe à luz. O Senhor, em sua soberania, escolheu nos libertar da escravidão do pecado. Nós também, meus irmãos, entendemos que Deus, na sua bondade e graça, resolveu salvar milhares de pecadores, deixando os demais na sua própria condenação. Perceba, preste bem atenção no que essa doutrina fala, essa eleição incondicional. O Senhor, em amor, escolhe salvar milhares, muitos homens, pecadores, inimigos de Deus, condenados. Deus escolhe nos salvar pela sua bondade, pela sua livre vontade, por amor a nós, meus amados irmãos. Deus, na sua bondade e graça, resolve salvar milhares de pecadores, deixando os demais na sua própria condenação. Quando nós vemos essa outra parte, deixando os demais na sua própria condenação, lembremos, meus irmãos, que o nosso Criador, o bondoso Senhor, não tem culpa nisso. Quem tem culpa é a criatura que desobedeceu a Deus, uma ordem dada pelo Senhor. Todos nós lembramos o que disse o Senhor ao homem: de toda a árvore do jardim vocês comam livremente, porém da árvore do bem e do mal não comais, pois se vocês assim fizerem, certamente morrerás. A verdade é, meus irmãos, que nós somos culpados pelo nosso pecado. E, meus irmãos, com consequência, nós fomos atingidos drasticamente. Vamos provar a morte, muitos já provaram e nós iremos provar. Infelizmente, alguns irão provar a morte eterna. Mas Deus, em graça e amor e bondade, nos tirou da condenação pela sua vontade. Não que nós tenhamos alguma coisa boa, algum mérito para que Deus olhasse para nós, mas isso vem do coração do Senhor, de sua vontade, livremente, Ele escolheu nos amar. E só para que nós possamos observar melhor, meus irmãos, se o Senhor quisesse nos condenar, Ele seria justo, porque o que nós merecemos é a condenação. E nós, meus irmãos, também entendemos que a morte de Jesus, como está aí no slide, a morte de Jesus não apenas possibilitou, mas garantiu a nossa salvação, pois o preço foi pago na cruz em nosso favor. Então nós estudamos a depravação total, a eleição incondicional, a expiação limitada. Então nós entendemos, e agora essa noite nós vamos entender a graça eficaz ou graça irresistível, meus irmãos. Por que graça irresistível, meus irmãos? Vocês já pensaram sobre isso? Graça quer dizer favor imerecido.
a pecadores, dado a pecadores. Irresistível quer dizer que Deus, no tempo determinado por Ele mesmo, Ele salva os pecadores, Ele chama eficazmente, traz o pecador eficazmente no tempo predeterminado por eles, para que eles reajam à fé. Quando nós entendemos, quando nós falamos sobre a depravação total, nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, e por isso, meus amados irmãos, nós não conseguimos reagir a Deus, ao chamado do Evangelho. Nós estamos mortos espiritualmente, escravos do pecado, não conseguimos ver. Então Deus, por poder e graça e ação do seu Espírito Santo, move o nosso coração eficazmente, nos trazendo a vida, nos vivificando, nos trazendo eficazmente a fé. É isso que nós iremos estudar essa noite. E é muito bom, meus irmãos, saber que o Senhor nos trouxe, nós fomos atraídos por cordas de amor. Não, e eu quero dizer para você que quando graça irresistível não é algo que Deus impõe a nós, não é algo que Deus faz contra a nossa vontade, mas a cada um de nós vem a fé alegremente, de boa vontade, regozijando, meus amados irmãos. Não é algo que Deus coloca contra a nossa vontade, mas Deus nos atrai eficazmente, soberanamente, e isso nos traz a alegria de servir ao Senhor. Então quero pedir que você vamos acompanhar o slide, vamos mergulhar nas Sagradas Escrituras e vamos tratar alguns versículos, nós vamos analisar, melhor dizendo, alguns versículos, e nós vamos entender mais um pouco sobre a palavra do Senhor. Acompanhe aí comigo, abra a sua Bíblia em João, no capítulo 6, como diz aqui, no versículo 37, nós vamos ler apenas esse versículo, acompanhe comigo. João capítulo 6, versículo 37. Diz o seguinte, a palavra de Deus para cada um de nós: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Louvado seja Deus, meus irmãos. Nós vemos que pelo poder do Espírito Santo, por convencimento eficaz do Espírito Santo, cada um de nós chega à fé, soberanamente pelo poder do Espírito. E aí, meus irmãos, nós olhamos e vemos que isso é uma obra soberana de Deus, no qual a Trindade Santa está totalmente envolvida. O Pai planejou toda a obra, o Filho a coloca em prática, e o Espírito Santo aplica aos nossos corações. Quando nós lemos, nós vemos o que diz a palavra de Deus: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Engrandecido seja o nome do Senhor, porque se não fosse esse chamado eficaz do Senhor, como nós estaríamos, meus irmãos? Mas é muito bom saber que o Senhor nos traz eficazmente, nos traz num tempo determinado dele mesmo, que ele determinou, nós vamos reagir à fé, e assim somos atraídos soberanamente, graciosamente para a sua presença, meus amados irmãos. A palavra também diz em João capítulo 10, e aí é um dos versículos que mais fala ao meu coração. João capítulo 10, a partir do versículo, vamos ler o versículo 3, que diz o seguinte: para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e a conduz para fora. O Senhor mesmo faz toda a obra, meus irmãos. Nos chama soberanamente num tempo
E cada um de nós, vem graciosamente. A partir do versículo 22, do mesmo capítulo, do capítulo 10, do versículo 22, a palavra diz: ao meu coração e ao seu. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava num templo, num pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram: até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhe Jesus: já vou-lo disse, e não credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Oh, meus amados irmãos, como é bom aprendermos essas verdades, pois alegra o nosso coração. Cada um de nós, chegamos à fé não por mérito ou porque decidimos alguma coisa, mas foi pelo agir do Espírito Santo em nossos corações. Fomos movidos. Nós fomos movidos, meus irmãos, a vir em cada um de nós a fé. Por isso nós agradecemos ao Senhor pela sua obra redentora, pelo seu poder soberano que nos traz graciosamente com cordas de amor a servi-lo e servi-lo com alegria. Nem eu e nem você tem mérito nisso, mas louvemos a Deus pelo seu grandioso amor que nos atraiu à fé. E quando nós olhamos, meus irmãos, e vemos qual era o nosso estado, como nós andávamos, Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Que essa verdade fique em nosso coração poderosamente. Continuando pelo slide, eu quero ler com você. A Bíblia afirma que Deus regenera o pecador, transformando sua disposição interior, ou seja, o seu coração. Ele é motivado agora a amar aquilo que ele odiava e odiar agora aquilo que ele amava. Veja comigo em Ezequiel capítulo 36, versículo 26 e 27. A Escritura Sagrada fala para cada um de nós: e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e observeis. Uma vez que nós fomos, meus irmãos, alcançados pela graça, chamados à presença do Senhor, meus irmãos, a nossa disposição é mudada. Nós somos transformados de dentro para fora, meus amados irmãos, de forma que a nossa disposição é mudada, a nossa disposição interior é mudada. Algo acontece. E agora nós amamos aquilo que odiávamos, como eu bem disse, e agora odiamos aquilo que amávamos. Louvado seja Deus por isso. 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, diz o seguinte: o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois Deus, que disse: das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Olha o que Paulo quer dizer. Paulo trata como se fosse, aliás, isso mesmo, uma criação. Quando nós voltamos para Gênesis capítulo 1, versículo 1, a palavra diz o quê? No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra estava vazia, havia trevas sobre o abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Paulo retrata como uma criação, uma nova criação, o novo nascimento, quando nós somos atraídos eficazmente à fé
A partir do versículo 6 ele diz: pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Nós fomos iluminados, meus irmãos. O Senhor, em graça e misericórdia, iluminou com a luz do Evangelho, do chamado eficaz, da graça irresistível, as trevas dos nossos corações. Os nossos corações cobertos de trevas. Como, meus irmãos, um morto iria reagir à fé, se não fosse uma obra soberana de Deus? Se não fosse um agir de Deus em nossos corações, iluminando-nos e abrindo os nossos olhos, para assim cada um de nós sermos ressuscitados das trevas para a luz do Senhor. Amém? Eu quero que você peço que você abra a sua Bíblia. Vamos ler Mateus capítulo 23, versículo 37. Acompanhe comigo que diz a palavra do Senhor. Mateus 23, Mateus 23, versículo 37. Acompanhe comigo que diz a palavra do Senhor. Veja só. Continuando o estudo do slide. A Bíblia afirma que o homem caído rejeita e resiste consciente à vontade de Deus. Mateus 23, versículo 37. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Agora abra comigo. Em Atos dos Apóstolos, Atos, capítulo 7, versículo 51. Nós vemos aqui que foi uma fala de Cristo, narrado pelo um evangelista. E agora nós vamos para Atos, o capítulo 7, versículo 51. Narra a defesa de Estevão. Diz assim a Sagrada Escritura: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Nós vemos, meus irmãos, que um homem caído, por si só, ele resiste ao Espírito Santo. Se não for um poder de Deus iluminando o pecador, o atraindo à fé, de maneira nenhuma cada um de nós vamos ser chamados à fé, meus irmãos. Mas é um poder, uma graça do Senhor que ilumina os nossos corações endurecidos, abraçados pelas trevas, e nos traz a luz do Senhor. A Bíblia também afirma que Deus não força ou impõe ninguém a crer. Ele muda a disposição, como nós falamos, meus irmãos. Em Atos capítulo 11, acompanhe o slide, versículo 18, diz a palavra do Senhor: e ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até os gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Louvado seja Deus. Atos 16, 14 também nos diz: e uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração, para que estivesse atento ao que Paulo dizia. Cada hora que nós analisamos, estudamos a palavra do Senhor, nós cremos nessa verdade, que se não for uma ação soberana para que o nosso coração seja aberto, meus irmãos, de maneira nenhuma reagiremos à fé. Mas é um poder gracioso de Deus, soberano, que quebra a dureza do nosso coração, a escuridão dos nossos corações envolvido com trevas, e nos atrai graciosamente, iluminando-nos os nossos olhos espirituais. Continuando, quando o Espírito Santo regenera o nosso coração, nós cremos e nos arrependemos livremente. Verdade. A palavra do Senhor nos diz que nós fomos, meus irmãos, atraídos
não contra a nossa vontade, mas livremente, de boa vontade, gratos, alegres, felizes, porque o Senhor lembrou de nós. Em João capítulo 1, versículo 12 e 13, a palavra diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes, preste bem atenção, deu-lhes o poder de serem o quê? Feitos filhos de Deus. Aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Preste bem atenção, mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder. É Deus que trabalha em nós, é Deus que nos dá um arrependimento, é Deus que ilumina os nossos olhos, meus irmãos, cegos. É Deus que nos livra, por isso nós louvamos ao Senhor, engrandecemos o Senhor pela obra salvífica de nos salvar, meus irmãos, porque é uma obra que pertence ao Senhor e não a nós. Louvado seja Deus. Por isso que lembramos da palavra de Jonas, no capítulo 2, versículo 9, a salvação pertence ao Senhor. Gálatas capítulo 1, versículo 15 e 16, diz a palavra: mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne, nem o sangue. Isso é Paulo falando, meus irmãos. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Então nós vemos que é uma ação do Espírito Santo aplicada aos nossos corações, que nos regenera, nos dá um novo coração, e nós nos arrependemos livremente. Continuando, a regeneração não é mérito ou habilidade do pregador ou do crente, mas um chamado eficaz do Espírito. 2 Coríntios capítulo 3, versículos 5 e 6. Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. 2 Timóteo capítulo 1, verso 9. Quem nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, nos diz a palavra de Deus, meus irmãos. Então nós vemos aí que a regeneração não é algo que nós temos, não é algo, aliás, meus irmãos, melhor dizendo, a regeneração não é mérito de nós, não são habilidades do crente, mas é um chamado eficaz, como bem nós entendemos pelas Sagradas Escrituras. Continuando. E o que nós vemos, meus irmãos, que nós não temos o poder de nos converter, mas quem nos converte é Deus. Em Zacarias capítulo 4, verso 6, a palavra diz: e respondeu-me dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos exércitos. É o Senhor que nos convence do nosso estado, nos atrai, nos ilumina. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23 e 24. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, preste bem atenção, para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Amém? Então, meus irmãos, nós aprendemos essas verdades, como nós falamos e recapitulamos. Em depravação total nós estávamos, a doutrina da depravação total nos diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nós fomos feridos pelo pecado, totalmente.
nossa mente, nosso coração, as nossas emoções e vontades. Foi tudo, meus irmãos, atingido. Fomos atingidos dessa forma. No caso, meus irmãos, nós somos escravos do pecado. E apenas vivemos para o pecado. Depravação total. Eleição incondicional. O Senhor escolhe graciosamente, livremente, pela sua boa vontade. Não que nós temos algum mérito nisso, para contribuir, mas a graça eletiva do Senhor soberanamente, meus irmãos, nos escolhe. Então, depravação total, eleição incondicional. Deus não procurou nenhuma condição em nós, mas livremente, pelo seu amor, nos escolheu. Expiação limitada. O Senhor não morreu, meus irmãos, por todos, mas morreu pela sua igreja, pelos eleitos. O Senhor não morreu para possibilitar a salvação, mas para garantir a salvação de todo aquele que crê no Filho de Deus. E, meus amados irmãos, hoje nós estudamos um pouco sobre a graça eficaz, o chamado eficaz, a graça irresistível. Nós entendemos essas verdades. E eu quero só ler o que a Confissão de Fé de Westminster diz no seu capítulo 10. Capítulo 10, primeiro ponto, diz assim: dá-nos uma definição de graça irresistível. Preste bem atenção. Todos os que Deus, ou acompanhe comigo também pelo slide, todos os que Deus predestinou para a vida, e somente esses, Ele se apraz em chamar eficazmente, no tempo devido e determinado, a vida por meio da sua palavra e de seu Espírito, de um estado de morte e pecado no qual eles estão por natureza, a graça e a salvação por Jesus Cristo, iluminando salvífica e espiritualmente o entendimento deles, para compreenderem as coisas de Deus, removendo o coração de pedra e dando-lhes um coração de carne, renovando a vontade deles e por meio do seu poder todo-poderoso, determinando-os para o que é bom, atraindo-os eficazmente a Jesus Cristo, de modo que venham espontaneamente e tornando-os dispostos por sua graça. Lembremos, meus irmãos, que o nosso próximo ponto que nós iremos estudar é sobre a perseverança dos santos, ou preservação dos santos. Lembremos de uma coisa: Judas foi um que viveu com Cristo por algum tempo, mas se mostrou descrente. Por quê? Porque, meus irmãos, esse não era das ovelhas de Jesus. E isso é para a próxima aula, viu? Próxima aula. O crente perde a salvação ou o crente não perde? Então nós vamos já deixar um gostinho de quero mais, para que vocês se preparem para estudar a perseverança dos santos, ou preservação dos santos. O que é isso? Então você já começa a procurar, a estudar um pouco durante a semana, né? Estudou sobre graça irresistível, mas também se prepare para a gente estar tratando sobre a perseverança dos santos. O crente pode perder a salvação ou não? Que Deus lhe abençoe. Nós nos alegramos em poder compartilhar um pouco da palavra de Deus com você, amado irmão e amigo que nos acompanha. Se alegre em Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Então, eu quero orar com você, mais uma vez. Pedir que Deus te abençoe, te guarde com graça nesses tempos difíceis, em nome de Jesus. Ore comigo, vamos orar. Pai bendito, nós te damos graças em saber, Pai amado, que nós fomos salvos pelo Teu grande poder, Pai amado. Não há nada em nós que seja bom, Senhor, pois assim nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, alheios ao Senhor. Aprova o Senhor nos amar, Senhor, graciosamente, com amor soberano, que nos atraiu com cordas de amor a Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote de nossas almas, Senhor Deus. Por isso, Pai, nós louvamos ao Senhor pelo Teu Filho bendito. Nos fortalece, Senhor, nos dá graça nesses tempos difíceis. Abençoa, meu Pai, os meus irmãos que nos acompanham, e perdoa os nossos pecados, Senhor Deus. Nos dá graça, Senhor, nos capacita, pois somos, Senhor, fracos,
falhos e miseráveis. Nos guarda de todo mal. Nós pedimos, confiados não em nós mesmos, mas confiados nos méritos de Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te guardar nesses dias e prepare o seu coração para ter mais de Deus. Crie expectativa em estar na presença de Deus. Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor.